Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando quem é Jesus nos evangelhos. Ele é aquele que foi anunciado por Moisés e por todos os profetas. Então, todo o Antigo Testamento antecipava a forma como iríamos guardar os mandamentos de Deus, entendê-los, ter poder para viver de acordo com a vontade de Deus corretamente e ainda sabedoria para ensinar ao mundo inteiro. Então, todas as profecias para Israel, de ser bênção para todas as nações, receber a bênção de Abraão, que é estar perto de Deus, a comunhão com Deus, ser filhos de Deus, através de ser filhos de Abraão, pela fé, filhos da fé de Abraão, que leva ao encontro com Deus e a andar com Deus, e a promessa de uma vida com abundância, uma vida de felicidade, de vitória. Tudo isso se cumpriria com o Messias. Ele traria essa posição, essa condição, até mesmo da justiça. Quando a palavra de Deus diz, o justo viverá da fé, então nós alcançaríamos essa promessa de viver em justiça diante de Deus, em santidade, em justiça, agradando a Deus, através do Messias. Ele é que nos ensinaria tudo e nos daria condição de agradar a Deus, para andar com Deus em justiça, viver pela fé, coisa que só o justo pode. E Jesus nos dá isso, Jesus alcança, ele promete e cumpre quando ele nos batiza com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é que é o poder do alto que vem morar em nós, somos habitação do Espírito Santo, templos para a habitação do Espírito Santo, para nos conduzir em toda a verdade, nos ensinar todas as coisas, nos dizer quem é Deus, o que agrada a Deus, o que devemos fazer, e nos dá poder para agir. Ele está dentro de nós, então ele nos move com poder, com sabedoria, com ciência, com conhecimento de Deus, com capacidade de dar a resposta certa, a palavra que agrada a Deus, de acordo com a vontade de Deus, amar. Ele nos inspira, nos dá os dons espirituais, o dom maior, o dom do amor, a fé, a esperança, discernimento de espíritos, conhecimento, sabedoria. Então ele nos dá toda a condição de sermos filhos de Deus. Então aí sim, nascemos de novo, nascemos da água, nascemos do Espírito e somos filhos de Deus. Somos transformados em filhos de Deus em verdade, em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, que realmente conhecem ao Pai como um filho. E o filho que se conduz, que age, que caminha, que pratica a vontade do Pai, porque a natureza do Pai está nele. Ele foi gerado pelo Pai, não mais só com o nosso espírito primeiro, espírito humano foi soprado por Deus, mas agora também o espírito do céu, o espírito do alto, o espírito de Deus. Então nós conseguiremos fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu, vindo o reino de Deus, a obediência a Deus, o conhecimento de Deus, por Jesus, que abre o céu, as portas dos céus, ele entra, recebe a sua herança, como ele venceu, recebeu todas as coisas e compartilha conosco. Aqui está um breve resumo, vamos ver então isso, tendo essa promessa de que o Cristo Messias estava revelado, que ele deveria sofrer e entrar na sua glória, tanto em Moisés quanto em todos os profetas. Então estamos começando por Isaías. E temos já um desafio aqui no nosso estudo bíblico de ver Jesus, encontrar Jesus, entender essa mensagem sobre Jesus, o Messias, Jesus Cristo, o Messias, em todos os profetas, começando aqui em Isaías. Estamos em Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja bem a importância deste texto. Quando ele aqui diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ele aqui está dizendo que a ovelha, ela é um animal que vai atrás do pasto, vai atrás do seu alimento. E nessa ânsia, nesse desejo desenfreado, nessa avareza, como um homem carnal, que vai atrás de satisfazer os seus desejos, o seu desejo de comer, de vestir, de glória, de honra, de riqueza, de fama, todos os desejos do mundo,
se desgarra do pastor, se desgarra de Deus. Então todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, nós somos como ovelhas, que tem que ter a vara, o cajado, o controle, e a ovelha se desgarra mesmo, a ovelha se perde, se torna uma ovelha perdida facilmente, porque ela tem a ânsia do pasto, ela vai sair, e ela esquece, ela deixa o rebanho, ela deixa o pastor, e ela sai como filho pródigo, como uma ovelha desgarrada do rebanho. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um atrás da sua riqueza, do seu alimento, de satisfazer o seu ventre. Então, Jesus é esse pastor que vai atrás de uma ovelha gananciosa, é uma ovelha carnal, é uma ovelha que tem fome e tem medo de passar fome. Então ela vai para o primeiro caminho que ela supor que é alimento, ela se desgarra. Cada um se desviava pelo seu caminho, pelo seu interesse, pelo seu medo de passar fome, de perder as coisas, querendo ganhar mais, querendo mais comida, se desgarra, se desvia. E aí Jesus é o Messias que vai levar primeiro uma redenção, um perdão para trazer de volta ao rebanho. Não vai trazer punição, vai trazer salvação. E depois o ensino, para que essa ovelha, aqui de uma forma figurada, represente o homem sem o batismo com o Espírito Santo, e quando ela volta para o aprisco, agora com o Messias, como um verdadeiro pastor que chega, essa ovelha, como um ser humano, ela é batizada com o Espírito Santo. E agora sim vai andar no caminho certo, não vai mais se desviar pelo seu caminho, não vai andar mais desgarrado como ovelhas. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, por que convinha? Porque era necessário que o Cristo sofresse? Porque nós havíamos nos desviado dos nossos caminhos, nós ovelhas, gentios, judeus, cada um andando pelo seu caminho no mundo, caminho de poder, de imperialismo, de domínio, de ter mais coisa, de ter mais riqueza que o outro, de acumular mais, de juntar mais para sobreviver. O outro morra, que eu sobreviva, que eu tenha mais recursos, não importa que o outro perca, eu preciso me guardar e a minha casa. Então o Senhor fez cair sobre ele esta iniquidade, essa falta de amor ao próximo, esse desejo de destruir o próximo, de Caim matar Abel para ter os seus privilégios, roubar os seus privilégios, e na sequência, nação contra nação, guerras, ódio, perseguição, roubo e falta de amor, isso tudo, a iniquidade se multiplicando, como Jesus anunciou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós vemos aqui o Senhor fez cair sobre ele, Jesus como Messias, Jesus como pastor, Jesus como o cordeiro, não é como a ovelha, mas é como o cordeiro, que é criado para servir como sacrifício. Acredite que uma ovelha com a sua lã, com toda a dificuldade, a ovelha não é o animal para o sacrifício, porque ela não é tão apetitosa assim para a fera, para o mal. Porém, o cordeiro sim, o cordeiro se torna um animal com pelo ralo e de fácil digestão, que é agradável, é realmente o animal próprio para ser oferecido como sacrifício. É o que está aqui justamente no versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então nós temos aqui duas posições. O cordeiro é para ser comido, vai para o matadouro. Ele é cortado, seu sangue é derramado, é aspergido, é simbolizado pelo vinho. Participamos da mesa, da ceia, com o vinho, simbolizando o sangue do cordeiro, e com a carne, o pão, simbolizando o corpo do cordeiro. Na Páscoa é a própria carne, sim, de um cordeiro que é servida. Normalmente é o pão, mas é uma mesa, é um banquete. A ceia não é só o momento do pão
e do vinho. A ceia é toda uma alimentação, é uma refeição abundante para ser uma ceia, como um banquete. E em um momento específico, então sim, há a cerimônia do pão e do vinho. Então, fazendo alusão a Cristo, a sua morte, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Então, pega todas essas alusões, todas essas referências, tanto a de 1 Coríntios 11 quanto a de Lucas, como também essa agora de Isaías 53, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Então ele é cortado e comemos, simbolizando que ele morre e ele então é o alimento, ele é o sacrifício, ele é a oferta suave que é dada por nós, ele morre por nós. Então ele será devorado, ele morre para servir de alimento, para suprir ali a ganância do mal, ele é a oferta remidora, ele é oferecido mesmo para ser consumido, para ser devorado, por isso ele é levado ao matadouro. Seu sangue é vertido, ele sofre, por isso ele deve sofrer, para que ele possa pagar esse preço que é cobrado, oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, porque ele precisava cumprir isso. Ele dá a vida por nós. Então, ao invés de uma criança, ao invés do filho mais velho lá no Egito, ao invés das famílias dos israelitas, ao invés dos gentios todos, toda a humanidade perecer pelo seu pecado, Cristo dá a sua vida por todos nós. Ele é morto, ele é rejeitado pelos seus, mas aquele que o recebe, ele se torna este cordeiro que foi levado ao matadouro. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Ele sabia, ele precisava cumprir isso. Ele se entregou por nós. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, aqui já fala do serviço da ovelha. A ovelha em geral, ela não é alimento do leão. A ovelha não é alimento do urso. Não era alimento a ovelha ali no Egito. O Egito não aceitava as ovelhas, mas aceitava os cordeiros dos judeus. O cordeiro podia estar ali no meio dos egípcios, mas nós já estudamos que para o Egito, para os egípcios, era maldição ter ovelha, ter criação de ovelha. Então não existiu nada, nenhuma relação aqui à ovelha. Posteriormente, já no cativeiro, em outras situações, os judeus tinham, como na sua própria terra, ali em Jerusalém, Israel, a criação da ovelha, e eles tinham essa situação quanto a tosquear. Então, do seu pelo era confeccionada a roupa, a vestimenta, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, que vão tosquear, vão usar. Então Jesus também nos cobre, Jesus nos veste, aqui fala também de santificação, de proteção, de cuidado. Ele morre por nós, mas ele cuida de nós, ele zela por nós. É também todos os sinais do batismo com o Espírito Santo, que nos cobre, nos protege, anda conosco, nos guia em toda a verdade e nos dá vitória sobre o mal, porque Jesus é a ovelha muda que ofertou a sua proteção, a sua veste, o seu cuidado para cada um de nós. Assim ele não abriu a sua boca, porque convinha que ele se entregasse. Ele se deu por nós e ele não pediu para ser tirado da cruz. Ele pediu: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se entrega. Então ele não abre realmente a sua boca para fugir daquela situação. Se ele quisesse, todos os exércitos celestiais estariam ali ao seu lado, lhe ajudando se ele desse a ordem. Mas ele se entregou, ele entrega o seu Espírito por nós, que você também possa crer em Jesus, receber a vida eterna, a salvação, o perdão dos seus pecados. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.